Boa noite a todos. Eu sou o professor Daniel, sou formado em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, também tenho formação em Pedagogia e Matemática, licenciatura. Tenho algumas pós-graduações, né? Até coloquei lá um breve currículo lá para vocês estarem acompanhando, né? Eu tenho pós-graduação em Gestão de RPPS, tenho em Investimentos, né? Que é bastante da minha área, e sou mestre em Educação. E estou aqui com vocês fazendo o papel de tutor da disciplina de governança, né? E também faço o papel de tutor na disciplina de ciências atuariais. Ciências atuariais eu escrevi junto com a professora Iracema, não sei se já tiveram aula com ela, né? E eu e ela escrevemos e eu faço a tutoria. E na governança foi o professor, fugiu o nome dele agora. E eu faço só a tutoria. Tá? Eu trabalho no RPPS já fazem quase 9 anos e atualmente eu estou como diretor de previdência, apesar que eu também participo do comitê de investimentos, né? E estou o tempo todo lá batalhando com essa parte de previdência, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição aí, tá? Qual RPPS? O RPPS de Taboão da Serra, é a Taboão Prev. RPPS de Taboão da Serra. Eu sou de Taboão da Serra, né? Eu trabalho aqui. E nós somos um RPPS certificado pelo Progestão. Até no módulo de governança vocês vão estar vendo essa questão do Progestão RPPS, né? E vocês já foram em curso? Que legal. Bacana isso. É bom saber. Vocês foram recentemente? O curso que foi ministrado lá teve um curso da Conan e teve um outro da Foi bem recente, com a ABC Prev e a Grid Concepré. Investimentos. Foi sobre a certificação. Teve um pessoal que não tem ainda, aí eles participaram aí. Eu estava lá, eu estava bem na frente. Esse daí eu não consegui ir. Num próximo. Legal, então. Sempre que possível, a gente faz essas parcerias aí, até para poder trocar experiências, poder aproveitar. Nós temos um auditório grande lá em Taboão, né? Que comporta bem umas 100 pessoas. Então, é legal estar compartilhando e aprendendo em conjunto com os demais, né? É muito bacana. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre governança, né? E aí, nós vamos ter aí 4 módulos dentro da disciplina, né? O primeiro módulo, ele vai estar falando um pouco sobre a tríade da Previdência, né? Sobre o regime geral, que é o INSS, né? Que todos vocês conhecem. O regime próprio de Previdência Social, que é destinado aos servidores públicos, né? Isso daqueles entes que já haviam criado o RPPS, né? Já haviam criado o regime próprio antes da emenda constitucional 103. Depois que a emenda constitucional foi promulgada, né, a emenda 103, ela proíbe, né, então não se cria mais RPPS, só os que já existem. Então, até Muito. a emenda constitucional era possível estar criando novos RPPS. Agora, quem já tem, perfeito. Quem não tem, vai ter que deixar todo mundo no INSS. Isso que eu ia perguntar, Daniel, porque é assim, então quer dizer assim que os servidores públicos que estão em municípios que não têm RPPS, agora eles fazem parte do regime geral da Previdência? Exatamente. E por isso que tem no módulo aquela questão que fiquei em dúvida, eu estou aproveitando já para perguntar, tá? Então, por isso que tem quando a gente fala de previdência complementar, tem gente, essa criança gritando é meu filhinho, tá? Por isso que quando tem a fala de previdência complementar, fala que alguns servidores públicos eles podem ter a previdência complementar, porque eu fiquei meio em dúvida, é porque agora eles não têm mais a RPPS, todos estão subordinados ao INSS, é isso, né? Isso. Nós temos Tô casos de claro. alguns estados, eu só não vou lembrar de cabeça, mas tem alguns estados que não tinham criado ainda a Previdência Complementar e muitos, né? Muitos municípios que não tinham criado.
Então, nós somos mais ou menos 2.500 RPPS, né? São 5.500 municípios, então 3.000 aí não criaram a previdência, o RPPS, né? O regime próprio. E aí os novos funcionários ou os funcionários antigos, tanto faz, né? Porque se não tinha regime próprio, todo mundo já estava no INSS, né? E vão continuar todos no INSS, no regime geral. Mas dependendo do tamanho do município, não é tão ruim, né? Porque às vezes tem município tão pequenininho que não ia nem conseguir bancar, né? Então, dependendo do tamanho do município, isso não é uma perda para o servidor, né? Não, eu acredito que não. Ainda mais assim, já aproveitando até para ir comentando algumas coisas, né? A intenção do governo, né? A intenção do Ministério da Previdência é tentar fazer de uma forma que a Previdência Pública e a Previdência Geral, né? O INSS, caminhem juntos, né? Então, assim, o limite, por exemplo, né? O teto máximo de contribuição e o teto máximo de aposentadoria. No INSS isso já existe e nos regimes próprios também vai ter que ser adotado para todo mundo, né? Quando as pessoas fizerem, quem ainda não fez a reforma, né? Todos que fizerem a reforma vão ter que adotar. Então, olha, o teto máximo que vai ser pago pelo RPPS é o teto do INSS. Acabou. Ninguém mais vai receber além disso. A não ser os funcionários antigos que estavam ainda pelas antigas regras. Aqueles que forem abrangidos pela reforma previdenciária vão ter que estar subordinados a essa questão. Por isso a previdência complementar, né? Por isso que eles enfatizaram tanto aí com a emenda constitucional 103 que era necessário que fossem criadas as previdências complementares em cada um dos RPPS. Tá? Mesmo aquele município que não tem a previdência própria, ele deverá criar a previdência complementar. Que aí o seu funcionário que ganha acima do teto do INSS vai poder contribuir para a previdência complementar para ter um plus quando ele se aposentar. Perfeito? Então, tanto É faz ter claro. próprio como não ter, mas todos deverão ter previdência complementar. Ok? Então, como eu estava falando, né, a tríade da Previdência é o próprio INSS, que é o regime geral, né? O regime próprio, destinado aos servidores cujos municípios e estados criaram, então, os seus regimes próprios, e a Previdência Complementar. Então, são esse tripé que mantém a Previdência brasileira, né? A maior parte está dentro do regime geral, uma parte até significativa dentro do regime próprio, e agora todos têm a oportunidade, né, todos os novos aí, novos concursados, novos servidores têm a oportunidade também de estar optando pela previdência complementar, tá? Então, é uma possibilidade aí para os novos entrantes no serviço público, ok? Aqueles que já estão no serviço público, que já estão na regra, né, não estão sendo, não foram atingidos pela reforma, são obrigados a contribuir para a previdência complementar? Não, não é obrigatório, tá? É opcional. Os novos que ganharem acima do teto são obrigados a contribuir. É lógico que a previdência complementar, ela tem as regrinhas que a gente conhece já das outras previdências particulares, né, de banco, essas coisas todas. Vamos supor, se o cara resolve sair, eu estava aqui em Taboão da Serra, agora eu prestei um concurso lá em, sei lá, Cotia, uma outra cidade, e aí eu quero migrar para lá, né, eu vou estar passando daqui de Taboão para lá, vou trabalhar lá em Cotia, e o que eu paguei de previdência complementar eu vou perder? Eu vou poder sacar? Não, eu faço portabilidade. Eu pego a previdência complementar que eu tenho aqui em Tabuão e passo para Cotia. E lá eu continuo contribuindo normalmente, não tem problema nenhum. Tá? Então, essa regra é válida para os bancos, né? Quando você tem previdência particular no banco, e vale também agora para a previdência complementar do serviço público. Tá bom? O primeiro módulo também vai falar um pouquinho do arcabouço legal, do regime próprio, né, a legislação. Vai falar um pouco do CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, né, que é até interessante porque quando a gente fala de CRP, muita gente pensa assim, o CRP é uma obrigatoriedade do RPPS? Na verdade, não. O RPPS, ele monitora, ele acompanha
a emissão do certificado de regularidade previdenciária. Quem que tem que estar regular, no caso? É o ente, é a prefeitura, é o Estado, né, o governo estadual, tem que estar regular. Então, ela vai acompanhando para ver o quê? Se todos os repasses previdenciários foram feitos adequadamente, no tempo certo, corretamente, né? Se toda a parte legal está sendo cumprida, né? Acordos de pagamento de dívidas entre o ente e o RPPS estão em dia, estão sendo feitos. E assim tem, acho que são 43 itens, né? Que são verificados, né? Essa questão, por exemplo, da previdência complementar, então, o CRP estava verificando, o ente fez a legislação da previdência complementar, o ente escolheu qual vai ser a empresa, né, qual vai ser aquele que vai estar cuidando da previdência complementar, e aí, se tiver tudo em ordem, é um dos itens que agora está sendo abrangidos para a emissão do certificado de regularidade previdenciária, o CRP. E é interessante porque, assim, são muitos itens, isso é fácil de você estar verificando, né? Você pode estar acompanhando como é que está a situação do seu município através do CadPrev. Você não precisa ser cadastrado no CadPrev, porque tem os dados públicos, né? E aí todo mundo pode estar acessando, qualquer um de nós, não tem problema nenhum. E aí você vai poder estar conhecendo, sabendo o que está acontecendo, se está tudo em ordem, se não está, o que está faltando, né, para eles não terem conseguido. Alguns municípios conseguem o CRP por via judicial, né, porque tem algum problema que não conseguiu resolver aí, né? Ou repasse não está em ordem, ou então o parcelamento está sendo pago atrasado, tem algum problema na legislação, enfim, um dos itens não está sendo cumprido. Mas a gente sempre precisa lembrar, né, que quem atua no RPPS sabe, o importante é que seja um CRP, como a gente chama, administrativo, ou seja, aquele que o ente cumpre todas as obrigações. Tem uma parte que o próprio RPPS tem que estar cumprindo, então não é só o ente, o RPPS também tem algumas obrigações, mas normalmente o RPPS cumpre com tudo. E aí, se o RPPS está em ordem e o ente está em ordem, o CRP é emitido normalmente. Agora, se tiver algum problema, então, algumas vezes o ente pede através da justiça, né? Mas não é adequado. O Ministério não vê com bons olhos isso aí. Então, a gente procura sempre estar conversando com os dirigentes, né? Para que eles procurem estar fazendo tudo certinho e não tente tirar o CRP de forma judicial, porque é complicado depois. Ok? Eu acho esse primeiro módulo bem tranquilo, não tem nada assim muito difícil, muito fora do comum, né? O segundo módulo, né, que nem nós comentamos, e é bom até estar enfatizando isso aí. Quando o professor gravou, era um momento em que a nossa economia estava com uma Selic baixa, né? Então era 4 e pouquinho, alguma coisa assim. Hoje a nossa Selic está em 13,75. E o Banco Central está sinalizando, não está sinalizando ainda baixa, né? Ele está mantendo estabilidade, ou seja, ele quer tentar segurar a Selic nesse patamar para tentar conter a inflação, né? Essa é a colocação que eles estão fazendo. Então, o que eu fiz? Eu pus na introdução do módulo 2 uma pequena atualização do cenário econômico, mas assim, quando vocês forem estar estudando o módulo 2, procurem lembrar, vocês têm que estar visualizando a economia de hoje, a economia 2023, e até tentando verificar, né, por exemplo, o Boletim Focus, né, que sempre fala, olha, está projetando a Selic para o ano que vem a tanto, a inflação, a meta de inflação do ano que vem é tanto, tal. Algumas perspectivas também que são passadas aí pelos economistas de grandes assets ou grandes bancos. É interessante, dá uma lidinha, quais são a opinião de um de outro, né? Só para vocês poderem ter uma noção desse nosso contexto econômico, né? Então, assim, mesmo que tenha mudado a Selic, isso não vai estar prejudicando o contexto do capítulo, né, do segundo módulo. Por quê? O segundo módulo ele vai falar para nós sobre comitê de investimentos.
O Comitê de Investimentos, independente da Selic, ele vai ter suas obrigações e vai ter a sua importância, né, que é muito grande dentro do RPPS, porque ele é o órgão, né, ele é o não é órgão que a gente fala, mas não vamos chamar órgão, vai, responsável de estar verificando os investimentos do RPPS. Então, alguns comitês são consultivos, outros são deliberativos, né? Aqueles que são consultivos, eles analisam, verificam o contexto econômico, tomam as decisões, entre aspas, né? Daquilo que deve ser investido, fazem as propostas, e isso tem que ser validado pelo Conselho Deliberativo do RPPS. Taboão da Serra trabalha nesse modelo. Então, o nosso comitê ele não toma decisões. Na verdade, ele decide, né? Nós permitimos que saiam as decisões do comitê e o Conselho Deliberativo apenas homologa. A não ser alguma coisa muito polêmica, alguma coisa muito assim, que a gente procura fazer reuniões em conjunto, comitê e deliberativo juntos, para a gente estar discutindo e chegar num consenso e tomar a decisão, tá? E tem aqueles comitês que são deliberativos. Então, o comitê decidiu, fez o investimento e o conselho deliberativo só está acompanhando, junto com o fiscal, tudo que está acontecendo. Ok? Precisa lembrar também uma coisa importante, né? Muitas vezes as pessoas não sabem ou não comentam, né? O conselho fiscal do RPPS, ele fiscaliza a arrecadação, ele fiscaliza os gastos do RPPS, né? As despesas, e ele tem que fiscalizar também os investimentos. Eu já vi aí que tem conselho fiscal de algum RPPS que não se preocupa com isso. Ah, mas tem o comitê, tem o conselho deliberativo. Não. O conselho fiscal é responsável em fiscalizar tudo, inclusive os investimentos. Está de acordo com a política, né? Então, o próximo ponto é a política anual de investimentos. Então, a política ela sempre vai estar falando cenário econômico atual, projeção, quanto que a gente vai poder investir de acordo com a resolução 4963, que é a atual resolução, né? Acho que quando foi gravado o módulo ainda era 3922, mas também, assim, algumas alterações, isso é natural que aconteça, né? Então, a 4963 é a atual resolução do Conselho Monetário que está valendo para os RPPS, e foi até engraçado porque o Conselho Monetário Nacional soltou isso aí e o Ministério da Previdência não sabia, ou pelo menos foi o que eles disseram. E aí ficou meio confuso no primeiro momento, né? Porque nós temos que cumprir o que está na resolução. É ela que baliza os investimentos. Mas a gente não conseguia informar corretamente o Ministério porque o Ministério não tinha adequado ainda a plataforma para recepcionar todas essas informações, que é o CADPREV. Então, o CADPREV ficou meio truncado aí até que eles conseguiram adaptar tudo na nova resolução. Mas tem que ser cumprido. E aí é aquela questão que eu falei, né? O Conselho Fiscal ele tem que acompanhar tudo isso. Então, ele tem que estar a par do que está previsto na política de investimento, o que está previsto na Resolução 4963 e verificar se os investimentos estão sendo feitos da forma como está previsto, tanto na política como na resolução. Tá? Se está conseguindo atingir a meta atuarial, se está conseguindo rentabilizar bem os investimentos e assim por diante. É bem, bem interessante. Também ele vai falar um pouquinho sobre os cuidados que nós temos que ter em relação à gestão dos recursos, né? Então, aí o professor fala alguma coisa sobre os golpes que tem no mercado, né? Que a gente tem que estar bem atento, né? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que hoje, para acontecer um golpe mesmo no regime próprio, só se tiver um pouco de... ou se a pessoa não tiver nenhum conhecimento, né? For bem estiver bem preparada para isso, ou até conivência, porque nós temos aí uma lista exaustiva que é emitida pelo Banco Central, aonde para você investir, por exemplo, no fundo de investimento, você só pode investir se o administrador ou o gestor daquele fundo fizer parte da lista exaustiva. Caso contrário, não pode, tá? Então essa lista exaustiva ela existe por quê? Essas entidades que estão lá elencadas, né, elas cumprem uns pré-requisitos de governança, né? Elas cumprem uma série de itens de segurança que são atestadas por quem? Pelo Banco Central.
Então, a partir daí, foi criada essa lista exaustiva dizendo assim, olha, se você quiser investir, verifica. O administrador está na lista exaustiva? Ah, não está, mas o gestor está, então eu posso investir. O contrário também é verdadeiro, tá? O administrador faz parte da lista e o gestor não. Posso investir, não tem problema. Agora, se nenhum nem outro fizer parte da lista exaustiva, então o RPPS não pode fazer investimento, ok? Então é bem interessante isso aí. E tem também outras coisas, né, que eles tentam burlar aí para poder estar fazendo com que o RPPS invista em alguma coisa que não vai dar retorno, que não vai ser atrativa, não vai ser rentável, assim por diante, né? Golpe, vocês sabem que tem em todo lugar, o tempo todo, né? Nós temos que ter bastante atenção, principalmente porque a gente lida com dinheiro que não é só nosso, é de todo o conjunto de servidores, né? Eu falo isso porque eu faço parte da administração do RPPS, mas eu também sou servidor, então eu também vou fazer uso daqueles recursos, né, quando eu estiver aposentado, ok? Nós temos também, no terceiro módulo desse curso aqui, essa disciplina nossa de governança em RPPS, né, algumas questões referentes aos critérios de precificação dos ativos do RPPS, né, e nós temos a questão da marcação na curva, marcação a mercado. Aí o pessoal fica muito, né, pensando. Eu vou tentar, assim, ser bem prático e simples, né? O que é marcação na curva? O que é marcação a mercado? Então, vamos pensar da seguinte forma. Marcação a mercado. Todos os dias, são feitas as cotações de títulos públicos, títulos privados, feito a precificação, no caso, né, as cotações dos fundos, e aí é estabelecido, no caso dos fundos, a cota diária. Então, se você for fazer um investimento, qualquer um de nós pode fazer um investimento num fundo de investimento em banco, né? Você vai perceber assim, olha, quando você faz investimento, você está colocando dinheiro naquele fundo e o banco informa para você que você tem tantas cotas. Você fala, ah, você investiu lá tantos reais, você tem 10 cotas desse fundo. Aí, quando você vai verificar, olha, eu investi R$ 1.000, tenho 10 cotas. Aí, no outro dia, você vai verificar, olha, teve uma pequena oscilação no valor da cota. Então, agora eu já não tenho mais R$ 1.000, eu tenho 1.010. Mas eu continuo tendo 10 cotas. É a minha parte do fundo. Então, quando a gente fala marcação a mercado, é essa precificação diária, essa atualização diária que acontece em termos de valores, não só dos fundos, mas também dos títulos públicos do governo e títulos privados, né? Por exemplo, letra financeira, que é um investimento que está sendo muito utilizado nos RPPS, né? Também tem marcação diária, né? Que é fruto da negociação desses papéis no mercado financeiro, tá? Então, é por isso que existe esse critério de marcação a mercado. Isso torna o investimento um pouco mais volátil, né? Porque ele fica variando o tempo todo, mas pelo menos no momento em que você tiver que fazer o resgate, você está resgatando o valor correto, o valor justo, que seria que você faz direito, né? Você tem direito de resgatar. Perfeito? E o que é a marcação na curva? A marcação na curva, ela acontece de uma outra forma. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Como eu falei, eu sou da Tabom Prev, nós compramos uma boa quantidade de títulos públicos do governo federal, NTNBs, e optamos de mantê-las até o vencimento. Então, elas vão vencer em 2032. E a Tabom Prev vai ficar com esses títulos guardadinhos até o vencimento. Quando nós manifestamos isso, primeiro, nós fizemos um estudo de ALM, que eu até vou comentar um pouquinho mais para frente, né? O que é esse ALM? Na verdade, ele é o casamento das nossas obrigações, seria o pagamento das aposentadorias e pensões, com os recursos que nós temos investidos, né? Seria o total da nossa carteira de investimentos. E ele mostra para nós se nós temos a condição de
como é que a gente pode dizer? Congelar, não, manter uma parte dos recursos no longo prazo, né? Então, se vocês imaginam, nós estamos em 2023, os títulos só vencerão em 2032, então, só daqui mais ou menos 10 anos, né? Um pouquinho menos, que já passou um tempinho. Será que a gente não vai precisar desse dinheiro até lá? O estudo de Arley vai mostrar, fala, não. Até lá vocês têm outros investimentos, uma boa parte dos nossos investimentos tem uma liquidez praticamente de zero, né? Eu posso pedir o dinheiro hoje e ele cai na conta hoje mesmo. Então, não vai prejudicar o pagamento das nossas obrigações. Agora, se nós tivéssemos investido um valor muito mais alto do que fizemos, talvez causasse impacto, né? Chegaria um momento que eu precisaria do dinheiro e não ia ter o dinheiro disponível para poder estar investindo. Então, eu tinha que pegar um daqueles títulos e vender. E quando eu falo que nós vamos manter até o vencimento, eu estou dizendo que eu não vou fazer isso. Então, o que acontece? Quando a gente não vai estar vendendo o título antes do vencimento dele, ou seja, vai mantê-lo até o vencimento, eu posso fazer a marcação na curva. A marcação na curva, ela vai mostrar mês a mês a rentabilização daquele título, né, no caso da NTNB, conforme o que eu investi. Então, nós investimos em NTNBs com IPCA mais uma taxa de juros. O que o banco vai fazer? Ele vai pegar, verificar qual é o IPCA daquele mês, colocar a parcelinha de juros que está naquele papel e mostrar a rentabilização. Isso torna o papel menos volátil. Então, é um crescimento praticamente linear durante o percurso, né, durante o passar dos anos. Isso torna a carteira um pouco mais estável. Okay? Então, essa é a grande diferença. A marcação na curva, ela é uma marcação mais linear, então, é aquilo que você contratou, é aquilo que você vai estar verificando mês a mês, ou seja, uma taxa de juros mais um indexador, que é, no caso, como eu falei, o IPCA mais a taxa de juros, e a marcação a mercado é a marcação das negociações diárias daquele papel, a variação das negociações diárias daquele papel. Então, pode ser que num dia eu esteja ganhando e no outro eu esteja perdendo. Isso teoricamente, né? Ganhando e perdendo é uma coisa muito relativa, porque eu só ganho ou perco alguma coisa no momento que eu resgato. Então, eu posso ter uma variação positiva ou uma variação negativa do meu papel. Isso na marcação a mercado, que é a marcação diária da cotação daquele papel. Tá? Então, o grande lance é entender isso, né? Por que nós fazemos marcação a mercado? É uma exigência do Banco Central. Por que existe a opção da marcação na curva? Alguns papéis podem ser marcados na curva. Que tipo de papéis? Os títulos públicos podem e letras financeiras, CDB, RDB, se eu não me engano, a letra imobiliária, também tem alguns outros papéis que podem ser feitos dessa forma, desde que o RPPS garanta que não vá resgatar o papel antes do seu vencimento. Tá? Então, tem que ter um compromisso do RPPS. Aí nós podemos optar por essa forma de precificação. Ok? Outro ponto interessante, né, que eu acabei de falar, é o ALM, que é exatamente isso, né? Então, o casamento entre ativos e passivos. O que são os ativos do RPPS quando a gente fala do estudo de ALM? Nós temos que pensar, o ALM foca nos investimentos, né? Então, mas o RPPS não tem outras coisas? Não tem prédio, não tem imóveis e tal? Tem que lembrar assim, ele está pensando em rentabilização, em pagamentos, em receitas, né? Geração de receita. Se o seu imóvel gera receita, provavelmente uma partezinha daquele valor está contado no seu ALM. Mas, fundamentalmente, o que tem ali no estudo de ALM? Vai ter os investimentos que formarão, então, o seu ativo. E o que é o passivo? As obrigações. Quais obrigações? Aposentadorias e pensões. Tá? Só que ele vai estar fazendo isso num estudo mais longo. Né? A LM não vê hoje. Ele vê, se eu não me engano, são 15 anos.
Então, ele vai fazer uma projeção para os próximos 15 anos e dizer se não vai haver um descasamento, ou seja, se você vai ter recursos suficientes para honrar as suas obrigações. E aí você consegue montar melhor a sua carteira de investimentos. Tudo bem? Além disso aí, nós vamos ter um comentário sobre o lado do passivo, né? E aí o passivo do nosso RPPS vai ser pagamento de aposentadorias e pensões. Aí entra a questão do estudo atuarial. O estudo atuarial ele vislumbra exatamente isso, né? Ele vai ver como é que está hoje a situação do RPPS e como é que vai estar daqui a 75 anos. É uma coisa maluca, né? Mas é exatamente isso. Ele projeta lá na frente, porque o RPPS ele tem essa visão de longo prazo, né? E vai dizer para nós, olha, você tem condição de estar mantendo o seu RPPS está saudável, ele está, como a gente fala, né, superavitário de forma atuarial, né? E aí tem uma coisa interessante, porque tem uma divisão muito interessante assim, se o seu RPPS ele é superavitário financeiramente, aí você fala, mas o que é isso? Hoje, no dia de hoje, nós estamos entrando no mês de abril, o seu RPPS tem mais receitas ou mais ativos do que obrigações? Então, investimento é maior do que as obrigações? Então, você tem um superávit financeiro. Isso é hoje. Agora, o que é o superávit atuarial? É lá na frente, daqui a 75 anos ou no decorrer desse percurso, né? O que vai acontecer? As aposentadorias continuarão vindo, ou seja, as pessoas vão estar se aposentando e depois acabam falecendo, gerando pensão, tudo mais. Isso Mulher, pai, quando tu chegar eu mostro. nós vamos ter que estar pagando. Agora, e o ativo? E os investimentos? Eles vão dar conta disso aí? Por quanto tempo ele consegue manter isso? Então, na projeção que é feita, eles vão dizer, olha, você tem aí você consegue se manter superavitário por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos, e assim por diante, tá? Então, essa é a diferença. Então, superavitário financeiro é a visão do hoje. Superavitário ou deficitário atuarial é a visão futura. Okay? E aí nós vamos fechar o quarto módulo, né, desse nosso na disciplina de governança, falando sobre a questão do progestão, né? Então, quando a gente fala de governança, é essa questão de controles, essa questão de uma gestão mais robusta, uma gestão mais moderna, uma gestão mais eficiente, né? Baseada em princípios modernos de administração, de gestão e assim por diante. E aí o Progestão veio para trazer isso para os RPPS. Por quê? Antes do Progestão, o que acontecia? Nomeavam lá as pessoas para ir cuidar dos RPPS sem grandes preocupações. Então, assim, muitas vezes, desculpa falar, né, mas às vezes a pessoa ia para lá sem ter noção nenhuma ou sem ter formação apropriada para aquilo que ele iria administrar. Ok? Agora, ao passo que, se você tem pessoas com formação, pessoas capacitadas, né, e agora a exigência é certificadas, porque já estão começando a exigir a certificação para os dirigentes dos RPPS, né? Então, até abril do ano que vem, até abril de 2024, né, vai ser o tempo máximo que nós vamos ter para se preparar e se certificar para então poder continuar como dirigentes, né? E é bem puxado porque certificação nova, uma exigência nova, né? E envolve muitas coisas, envolve conhecimento de atuária, envolve conhecimento de investimentos, conhecimento sobre as questões de aposentadorias, ou seja, legislação, gestão, controles internos e assim vai. Então, são vários itens, né? Vários itens que têm que ser estudados aí pelos gestores, que até fizemos um curso aí em parceria com a BC Prev lá em Taboão, que o pessoal está buscando aí se certificar para poder ficar dentro da lei
e poder estar dirigindo melhor, gerenciando melhor aí os recursos dos RPPS. E aí tem que falar um pouquinho do Progestão, né? O Progestão é uma certificação para o instituto, para a autarquia, para o fundo, né? E para a gente conseguir essa certificação, nós temos que cumprir 16 itens, né? 16 ações. Falei certo? 16? Acho que é isso. Ou é só em governança que é 16? Agora me deu um nó. Mas, enfim, são várias ações que o RPPS tem que provar que ele consegue fazer, que ele está fazendo, que ele já tem aquilo sendo executado, né? E elas envolvem transparência, envolvem limites, definição de limites de alçada, né? Quem tem poder, entre aspas, né? Quando a gente fala alçada, é poder, né? Quem tem o poder de assinar tal documento, quem é que está designado para fazer investimentos, né? Quem faz investimento não pode fazer pagamento, tem que ser separado, segregado as atividades, né? Então, assim, segregação de atividades, isso é um outro ponto crucial, né? Quem concede benefício não pode acompanhar o pagamento do benefício. Então, alguém concede, ou uma área confere e paga o benefício. Não pode ser a mesma pessoa, não pode ser a mesma área. É exatamente para evitar vícios, para evitar que se faça alguma coisa que não é adequada, uma coisa errada. A diretoria executiva tem um papel importante dentro disso aí e tem uma série de exigências, então, formação adequada, né? No caso agora, certificação, que é exigido também. E aí os conselhos também, o conselho deliberativo, o conselho fiscal, o comitê de investimento, todos também têm que estar certificados, né? Dentro dessa nova visão aí do Progestão, né? E do Ministério da Previdência. Então, as pessoas têm que estar preparadas, capacitadas e certificadas. Senão, eles não podem exercer a função de conselheiros. Fora isso, nós temos que estar mostrando como é que funciona essa questão dos conselhos, se eles têm mandato. Então, no nosso caso, nós temos um mandato de 4 anos, e a cada 4 anos é renovado o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Comitê também, só que a cada 2 anos nós temos eleição. Então, 2 anos, nós tivemos a eleição do comitê o ano passado e o ano que vem teremos a eleição do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Então, a cada 2 anos vai trocando os representantes. Tá? No nosso caso, os nossos conselheiros podem se reeleger, é a eleição, e aí vai depender dessa questão, como é que está na legislação de cada um dos RPPS, né? Cada um tem a sua legislação. Agora, o que eles pedem é representação. Quem representa? O conselheiro foi eleito, mas ele representa que segmento? Então, por exemplo, nós temos, vou pegar um exemplo bem simples, o Conselho Fiscal. São 4 pessoas. Os 4 têm que ser servidores efetivos, ou seja, têm que ser beneficiados do RPPS. Dos 4, um é eleito pelos servidores ativos, então ele representa os servidores ativos. Um é eleito pelos aposentados, representa os inativos. Um é indicado pelo Poder Executivo, um é indicado pelo Poder Legislativo. É lógico que, sendo todos servidores, na verdade, nós temos 3 servidores da ativa e um aposentado. Todos eles, né, atuando lá e buscando sempre defender os direitos dos servidores. Mas o importante é isso, né? Que sejam servidores efetivos, que tenham uma boa formação. Quanto melhor a formação, melhor a atuação. Normalmente é assim, né? Melhor a atuação deles. E agora que eles tenham também essa questão da certificação exigida pelo Ministério e pela Progestão. E aí nós temos aí uma série de outras coisas, né? Gestão de pessoas, controles internos, tem vários itens aí que tem que ser cumpridos, né? E colocados aí para todo mundo estar acompanhando, que é o fator transparência, né? Por exemplo, uma das exigências do Progestão é que tenha pelo menos uma vez por ano, uma audiência pública de prestação de contas. Aí o que acontece, né? Tabuão, lá em
acho que foi em 2010, né? Foi promulgada uma lei de autoria de um vereador, que atualmente não é vereador, mas na época ele é um servidor da prefeitura, ele tinha sido eleito para vereador, hoje ele está como secretário de assistência social, e essa lei foi aprovada e vigora até hoje. A Tabomprev tem que prestar conta a cada 3 meses. Então, trimestralmente, nós vamos até a Câmara e fazemos a prestação de contas, né? É gravado no YouTube, tem lá a prestação de contas, tudo, né? Então, os funcionários podem estar acompanhando presencialmente ou pode acompanhar pelo YouTube. Então, mais transparente do que isso, impossível, né? E ao invés de ser uma vez por ano, são 4 vezes no ano. Ok? E aí, nós temos todo o contexto aí que envolve o Progestão, para vocês poderem entender, né, que é extremamente importante para o RPPS que ele tenha uma boa gestão. E para que ele tenha uma boa gestão, ele precisa estar estruturado dentro dos modernos conceitos, né, das exigências que o mercado hoje cobra de todos nós, para poder, então, funcionar de uma maneira melhor. E para que isso aconteça, aqueles que dirigem e aqueles que fazem parte dos conselhos também têm que estar em sintonia, ou seja, uma boa formação, um bom preparo, um bom conhecimento e também estejam certificados para atuarem, no caso, como conselheiros ou como gestores do RPPS. Ok? Então é isso que nós vamos estar vendo. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Vocês precisam se organizar e passar para mim os grupos da atividade em grupo, porque nós não vamos conversar novamente antes de já estar praticamente em cima do prazo de fazer atividade em grupo. Então, por favor, já se organizem, né? Pode mandar para mim e eu já vou separando vocês de acordo com aquilo que vocês combinaram entre si aí, para vocês poderem estar depois fazendo atividade em grupo, né? Atividade individual está tranquila. Aliás, as duas atividades estão bem tranquilas de serem feitas, mas assim, atividade individual é uma coisa, vai ser feita primeiro, né? Então, antes mesmo de acontecer a atividade em grupo, eu estou pedindo já para vocês se organizarem. Se vocês já tiverem um grupo pronto, pode passar para mim, né? Vocês são em 18 pessoas, mas assim, eu deixo a critério de vocês. Eu não vou colocar nem mínimo nem máximo. Pode ser em dupla? Pode, para mim não tem problema. Eu corrijo o trabalho do mesmo jeito. Pode ser 4 pessoas? Pode, não tem problema. Desde que todo mundo faça alguma coisa, para mim não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, primeira coisa que eu estou falando é isso aí. A segunda, não se preocupe com prova, a prova é tranquila, ok? Mas nós vamos ter a oportunidade de estar conversando isso antes da prova, que vai ser a roda de encerramento. Deixa eu só conferir se eu coloquei a presença para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Marina, Sica, aqui. E eu vi um dos rapazes também, agora eu fiquei na dúvida, acho que é o Leandro. Teve alguém que entrou e saiu, um dos rapazes, vocês perceberam se foi o Leandro ou se foi o Geraldo? Ou ninguém percebeu nada? Ou eu não estou enxergando todo mundo? Deixa eu ver se tá. Não, tá todo mundo. Só conferindo, a Bruna, Carla, Cristiane, Driele, Gisele, Jéssica, Juliana, Marina, Samantha e Sônia. É o que está aparecendo para mim aqui. 2, 4. E é isso, gente. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, querem tirar alguma dúvida. Estou à disposição. Vocês ainda têm uns minutinhos aí, antes de eu liberar a sala para a próxima turma.
Ninguém vai falar nada? Não, professor, por mim, por enquanto, tá tudo tranquilo. Obrigada. Alguns estão colocando agora, não, tá tranquilo, tá tudo certo. Tá. Então, alguém percebeu quando se foi o Leandro que entrou na sala, se foi o Geraldo que entrou na sala, se foi o William? O William mesmo não foi, não. Acho que foi o Leandro, eu acho. Que entrou e saiu. Ficou um tempinho e depois saiu. Não percebi, professor. Tá bom. Mas aí falou, por enquanto, tudo tranquilo, até chegar nos trabalhos. Tá fácil os trabalhos, viu? Eu não sei se vocês perceberam, eu deixei a plataforma, os módulos abertos, com tudo aberto, por quê? As outras turmas que eu tive, o pessoal pedia para mim, professor, libera os outros módulos, que era normal de liberar assim, libera o módulo 1, depois liberava o 2, depois o 3, depois o 4. E assim, o pessoal reclamava para mim assim, professor, eu queria pegar todo o material, imprimir, para poder ter em mãos os e-books, não sei o que, tá. Então, eu desde já faz umas 3 turmas aí que eu venho liberando todos os módulos, né? Deixando à disposição de vocês, para vocês estarem aos poucos indo fazendo, só ir acompanhando, nós já estamos no módulo 2, né? Então, mas assim, o 3 e o 4 estão abertos, vocês podem ir lá dar uma olhadinha, pode já pegar a atividade individual para dando uma olhada, até mesmo atividade em grupo, se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade, está tudo liberado, tá? É só depois eu vou estar falando, tá chegando a prazo de tal atividade, isso precisa ser feito, tal, e assim por diante. Combinado? Como estamos com relação a prazos dos trabalhos, professor, individual e em grupo? Como nós... Porque eu não sei os demais, mas essa é a minha terceira disciplina. Agora, eu estou fazendo 3 disciplinas junto. Entendi. Então, com relação a prazo, para a gente está bem complicado. Eu deixei na agenda de atividades o calendário bem grandão, assim, bem visível, né? Então, hoje nós começamos o módulo 2, dia 17 de abril começa o módulo 3, e aí no dia 17 também já começa a atividade individual, ou seja, o desenvolvimento, né? E no dia 1º de maio começa o módulo 5, dia do feriado, né? E a orientação do trabalho em equipe também já é no dia 1º de maio. E aí a atividade individual pode ser entregue até o dia 15 de maio, atividade individual. E a atividade em equipe até dia 19 de maio. Mas assim, as datas estão O muito mesmo prazo das outras. Está muito próximo, então assim, vocês estão com tudo liberado. Se vocês quiserem já dando uma olhada, verificando tudo, fiquem à vontade, gente, porque assim, se organizem, né? Então, conforme vocês estão se organizando, alguma coisa que você está podendo fazer, já está liberado, eu já vou fazer. Pronto, acabou. Tá bom? À medida que vocês forem postando lá, eu vou corrigindo e dando feedback para vocês. Combinado, então? Bom, se não tem mais nada para me perguntarem, eu vou me despedir, então, e liberar a sala para a próxima turma. Perfeito? Gente, Tranquilo, professor. Boa noite. Deus, Tá ótimo. estudar, leiam, peguem o material, peguem todas as atividades que estão disponíveis e aproveitem ao máximo aí a disciplina, tá bom? Um grande abraço. Já é, professor. Obrigada. É só ir lá no chat e falar comigo. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.